Estamos estudando a Gumará de Kiddushin, Daf Mem Dalet Amud Bet, 44 lado B. Nós estamos 6 linhas de baixo para cima. Então a Gumará está continuando. Deixa eu ver aqui que a Gumará vai ser um pouquinho complexa. Ela está falando uma discussão que tem em relação a uma moça de 12 anos, se ela pode... Casar sozinha? Se ela casa sozinha, o que acontece? Então, fala o Ula... que não acontece. Então, isso aqui é o Ula é um rabino, a Marula. Vamos falar de Ula. Ainda bem que o Ula é uma... Então, o Ula fala que não acontece nada. Se a moça é menos de 12 anos for lá e casar, mesmo que o pai depois consentiu, não acontece nada, não casou. Tá bom? Então, essa é a ideia do Ula. Anula o casamento. Não casou. O que quer dizer não casou? Quer dizer que essa pessoa que tentou casar com ela pode casar com a irmã dela. Pode... Ela não casou, mas ela não casou. Não, porque quando você casa com uma pessoa, você não pode mais casar com a cunhada dela. Mas não casou, pode casar com qualquer Isso, um. exatamente. Não casou, significa tudo isso. Não precisa dar divórcio, não precisa dar nada. Ok? Então, isso que falou o Ula. Então, sobre isso, a Gumará vai fazer uma pergunta. Vamos ver. Fala, Gumará. Ika de Amra Marula Ktaná Shenit Katsha Shelo Lidat Avia. Então, tem quem diga... A Gumará já falou sobre isso antes, falou um outro assunto, a gente vai agora continuar. A moça pequena, que tem menos de 12 anos, que ela casou, sem o pai, sem o conhecimento do pai. Ela foi lá e recebeu o anel de uma pessoa na frente de testemunhas. Tá. Até mesmo o miun não precisa. Vamos recordar, miun é aquele tipo de divórcio, só que é aquele que é feito quando pela Torá não foi casamento, mas às vezes nossos sábios falaram funciona. Por exemplo, quando a moça ela não tem pai e a mãe casa ela, por exemplo, então pela Torá o casamento ele não funciona, mas nossos sábios eles fizeram ele funcionar, viram um casamento rabínico. Então, isso ela quer separar, como é que faz? Faz o miun em vez do get. Então, nesse caso que a moça casou sem o consentimento do pai, fala Ula, não precisa nem miun, nem isso precisa, não aconteceu nada. Naquele caso, o pai não tinha morrido? Se o pai Sim, morre, sim. A mãe não pode casar? Pode, mas é miun da Torá, é drabanan, é rabino. Afilo miun enatzricha. Meitiv Rav Kahana. Rav Kahana agora vai fazer uma kushá. Meitiv. Fala, Rav Kahana. O Rav Kahana agora, ele vai trazer uma prova de Evamot. Então vamos mostrar o que acontece em Evamot. Evamot, a gente vamos recordar, a Evamot é aquele caso que a moça, ela está casada com uma pessoa, né? Num caso, vamos começar do caso simples de Evamot. O que é o caso simples? Então tem uma moça, ela está casada com uma pessoa, eles não têm filhos, e essa pessoa morreu, então tem a mitzvah da Torá de casar com o irmão dela. Tá? Então, esse é um caso simples. O que acontece agora... O irmão dele, né? Não é o irmão dela, desculpa. O irmão dele. Então, o que acontece agora, se por acaso, digamos que... Então, esses aqui são irmãos, né? Esses dois aqui são irmãos. Esses aqui são irmãos. O que acontece agora se essa moça aqui é filha dele? Ou seja... Esse cara aqui, ele casou com a sobrinha. Tá? Pode casar com a sobrinha pela Torá, não pode casar com a tia. Com a sobrinha, pode. Então, ele casou com a sobrinha e o marido, que é tio, faleceu. Então, quem vai cair agora para Ibum? A filha vai cair para o pai para fazer Ibum. E agora? Pode ou não pode fazer uma coisa dessa? Não pode. Não pode. Então a Torá fala que nesse caso não tem ibum, não tem halitzá, não tem nada. Não precisa fazer nada, tá bom? Então esse é um caso... É um caso que... É uma exceção. É uma exceção. Agora vamos dizer agora que esse cara, como a gente está falando em épocas antigas, antes do Rabbeinu Gershon botar regras que a pessoa só pode casar com uma pessoa, então... Vem antes do Rabbeinu Gershon falar isso, a pessoa podia casar com 2 mulheres. Então, digamos aqui que esse cara casou com 2 mulheres. Tá? Então, mas
uma das mulheres que ele casou foi a sobrinha, e a outra que ele casou foi uma outra pessoa estranha. Aí ele morreu. No que ele morreu, tem mitzvah da Torá agora uma das moças casarem com o irmão. Essa, se ela casar com o irmão dele, ela vai estar casada com o pai dela. Não pode. Mas essa, se ela casar com ele, ela vai estar casada com uma pessoa normal. Vai estar casada com um cunhado dela, que é a mitzvah da Torá, de casar com o irmão do marido, quando a pessoa não tem filho, para continuar a geração do falecido. Então, na teoria, o que iria acontecer aqui? O lógico é a gente falar o quê? O lógico é a gente falar que, já que essa não pode casar com ele, essa pode. Então, que case essa, que faça o ibum nessa aqui, não é? Esse é o lógico. Então, vem a Mishnah em Evamot e fala que a gente aprende da Torá que não é assim. Se uma não dá para casar, mesmo que ele é casado com 100 aqui, nenhuma vai fazer ibum, nenhuma vai fazer halitzah. Ok? Então, isso chama que... Agora, qual é o nome em hebraico, a relação que tem entre essas duas mulheres? As duas são casadas com o mesmo marido. Não são cunhadas. Elas duas são casadas com o mesmo marido. Em hebraico, elas são chamadas de tzará. Uma é tzará da outra. Tzará em hebraico também é desgraça. Mas então, elas são... Então, a primeira Mishnah de Evamot, ela fala que tzaroteihem, elas potrot, elas isentam as outras. Uma tzará, se essa tzará... Então, isso aqui são chamadas de tzarot. Se essa tzará, ela não faz ibum, não pode fazer ibum porque é o pai dela, essa também não pode fazer. Agora, não precisa ser o pai, pode ser outras coisas também que são as relações proibidas que a Torá falou. Tá? Então, tudo bem. A gente está falando da filha aqui porque é isso que a gente vai chegar. Tá bom? Agora, o que acontece agora? Um outro caso. O que acontece se, antes dele morrer, ele não morreu ainda não. Ele também não morreu ainda não. Mas ele casou com a sobrinha e com uma outra mulher. Agora, essa sobrinha morreu primeiro. Morreu. No momento que ela morreu, depois que ela morreu, ele foi lá e morreu. Aí, o que acontece? Na verdade, agora... Não, tem uma mulher aqui, que ela poderia agora casar com o irmão dela. Com o irmão dela do marido. Hã? Oi? O irmão. Que é a mitzvah da Torá. O que a gente iria falar? Não pode, ela não vai precisar fazer isso, por quê? Porque tem uma tzará que é filha dele. Mas essa tzará, antes de acontecer isso, de a Torá falar que ela tem que casar com... essa tzará morreu. Então, já que ela morreu antes, no momento que ela caiu de ibum, ela foi para o ibum, não tinha mais a filha. Então, ela era a única mulher que tinha que fazer o ibum. Aí sim faz. Nesse caso, faz. Tá? Então, essa é a Mishnah Evamot. Então, daqui a gente vai trazer uma prova do assunto que a gente vai falar. Vamos ver. O seguinte, se tiver, o cara está casado com duas mulheres, sem ser parente, tá? Sem ser parente. Elas ficam viúvas, tá? As duas são obrigadas a fazer com... Não, só uma. No momento que uma faz, ela isenta todas as outras. E como é que ela vai escolher? Aí tem que ver qual é o critério que se escolhe. Ele chega onde duro. Não sei. Não estou me lembrando agora se tem algum critério. Tá bom? Então, mais uma faz e é isenta todo mundo. Vamos lá. Então, fala o Rav Kahana. Então, Rav Kahana, a gente está 5 linhas de baixo para cima. Meito e Rav Kahana. Fez uma pergunta ao Rav Kahana. Bekulá me meto. Então, nesse todos os casos, eu dei o exemplo que a sobrinha morreu, né? Que morreu antes do ibum, né? Só que a Mishnah dá outros casos também. Imeto, se morreu. O mianô. O que é mianô? Esse divórcio, quando a moça é menos de 12 anos faz, que é rabínico. Então, ou seja, no momento que o cara faleceu, ele não era casado com aquela sobrinha. Por que ele não é casado? Ou se ela morreu, ou que ele já tinha divorciado dela através do miun, ou nidgarshu, ou através do get, ou shenimtzei... 12 anos não tem get. Não está falando aqui que tem 12 anos.
Tá falando... Não tá falando de 12 anos. Tá falando Mianu é num caso que tem menos de 12 anos. Onid Galshou, vários casos. Ah, bom. Tá. Onid Galshou se divorciaram. O Shenim Tseu... Agora, não, tem outro caso também, se o pai que casa a filha com menos de 12 anos, aí precisa de divórcio também. Aí precisa. O Shenim Tseu Ailonit, outra coisa, se a gente tem certeza que ela é uma Ailonit. O que é uma Ailonit? A Ailonit é aquela mulher que ela não pode ter filho, que ela é estéril, tem vários sinais que a Gemara traz. Ela tem uma voz grossa, etc. Então, nesse caso, ela, se essa sobrinha é assim, então, que ela não vai poder ter filho e tal, então ela também é considerada uma carta fora do baralho aqui. Então, se o marido lá morreu, se ela é a Ilonita, ela não conta. Então, a outra tzará dela, quer dizer, a outra mulher que era casada, ela também vai casar com o irmão do marido, falecido. Então, está escrito tzarot teihen, as tzarot mutarot. Nesses casos, a tzarot mutarot. Quem são as tzarot? Aquela outra estranha mulher que foi casada com o falecido. Mutarot, elas podem casar com o irmão do falecido. Pergunta a Gemara, tem que chamar. Quem casou elas? Que caso é esse? Que está escrito Miano. Que está escrito esse Miun. E Leima de Kachavia. Porque assim, o pai desse caso está vivo. Como que eu sei que o pai está vivo? O pai agora é o candidato de casar agora, é o irmão do marido. O pai é esse aqui. Então, com certeza ele está vivo, né? Quem morreu foi esse. Estão querendo fazer ibum com ele. Então, se ele está vivo, como é que fez Miona aqui? Como que essa garota, está escrito que essa garota aqui, ela fez Miano. Se ela fez Miano com ele antes. Ela tinha saído fora porque ela fez Miano. Como que ela fez Miano se o pai está vivo? Se o pai está vivo e casou ela precisa de gueto, não precisa de Miano. Então, pode ser o que a Gemara está querendo falar? Pode ser que ela precisa de Miano, sabe por quê? Porque é o caso da moça que foi lá e casou com alguém sem consentimento do pai. Foi lá e casou. Mas precisa do consentimento do pai? Antes de 12 anos. Então, por isso que está escrito, e ela não... Só depois o pai, ele soube, pode ser que consentiu ou não, mas aí, nesse caso, que a gente falou que precisa de mion. Então, fala do Mará, mas o Ula falou que não precisa de mion, não precisa de nada, quando casa sem o consentimento sem o pai saber. De menos de 12 anos. Então, fala do Mará que é uma prova contra o Ula. A gente vê que existe o Mion, mesmo com o pai vivo. Então, quer dizer, como que existe Mion com o pai vivo? Então, fala do Mará, deve ser que ela fala que casou, sem o pai consentir. Então, fala do Mará, essa foi a tentativa de prova contra o Ula. Fala do Mará, Ileima de Kachavia Bemion Sagila. Se o pai casou ela, basta Mion, get mealia bai. Um get perfeito precisa. Ela, 3 dias pode terminar a página. Lav de Kitcha Ihinavsha. Deve ser que ela se casou. Pektani, está escrito de bai Mion. Está escrito que precisa de Mion? O motiv lá vê o mefarek lá. O que é o motiv lá vê o mefarek? É uma expressão. O motiv lá, ele pergunta, vê o mefarek lá. E ele destrói, ele responde. Então ela ficava perguntava, mas ela ficava respondia também. Kegon, shenasa la mais yetomá bechayeav. Tem um caso que é considerado... Ela fez o mais yetomá bechayeav. Ela é considerada tipo órfão com pai em vida. Como é que ela é considerada órfão com pai em vida? Até agora a gente estava falando que o pai, nesse caso de Mion, que o pai ele vai lá e ela faz o Kiddushi. Tá? Agora o que acontece se o pai casa completamente ela, com menos de 2 anos, faz a rupá também. Fez a rupá. Então no momento que tem a rupá, a moça é totalmente independente do pai. Já fez rupá, mesmo que ela tenha 10 anos, não tem mais ligação nenhuma com o pai. E agora, digamos que ela separou. O marido separou com ela, separaram. Ela tem 10 anos, ela quer casar de novo.
Quem casa ela agora? Ela sozinha. Já foi roubada. Então, o pai saiu fora. Depois teve uma rupá. No momento de rupá, mesmo que ela tenha menos de 12 anos, o pai totalmente sai fora. Então, quem casa ela sozinha, agora ela vai se casar sozinha, etc. O problema é que ela casar sozinha, ela tem menos de 12 anos. Então, nesse caso, se quiserem separar, depois cabe o mion. Aí vai ter mion, não vai ter get. Porque o casamento também não vai ser, por um lado, né, o pai que casa. Por outro lado, ela casando, né, ela também, a Torá, ela tem menos de 12 anos. Então, isso aqui é o pai que, nesse caso, se ela se for separar, não vai ter get, vai ser esse mion. Então, falou, Rav, foi esse o caso que teve o mion. Essa moça aqui, por que ela fez mion com ele? Por que ela fez mion com ele? Porque ela já tinha casado com outra pessoa. O pai tinha casado, feito a roupa com essa dela, e já tinha, sei lá, separado dele. Aí ela foi lá e casou com ele. Agora ela foi sozinha casar com um tio. No momento que ela casou com o tio, aí eles também não se gostaram. Aí na hora de separar, eles fizeram mion. Ela tinha menos de 12 anos, fizeram mion. Ela separou, saiu fora. Quando ela saiu fora, ele morreu. Esse que está escrito, esse era o caso, tá bom? Aí ela vai cair de rimum pro pai da moça. Tá bom? Então vamos lá. Então isso foi a resposta da Gemara. Então a Gemara saiu bem. Não tem uma coxeia pro Ula. Ainda dá para falar que uma moça que casa sozinha, ela normalmente, ela não fez nada ainda. Pode ser, nesse caso que teve o mion. Esse caso foi que ela é considerada órfã com pai em vida. O que quer dizer órfã com pai em vida? Quando o pai casa ela totalmente com rupá, então ela totalmente se desprende do pai. Então ela já fica como se não tivesse pai, e aí ela se separou de novo, ela foi casar, ela é considerada órfã com pai em vida, que nesse sentido, que ela agora precisa de mion. Mas se ela voltar para casa, pô? Tudo bem, mas ela pode voltar para casa. Mas o pai, não é o pai que casa agora ela de novo. Agora ela casa sozinha. Ou a mãe e o irmão. Tem uma certa discussão dos comentaristas. O pessoal fala que eles provam do Rashi, que é a moça que casa sozinha. Apesar de ser uma coisa estranha, né? Ela tem... 10 anos? De Kat... Criança pequena, como é que ela vai ser? Pois é, mas por isso tem Rishonim, tem comentaristas que falam que nesse caso que o pai casou ela, quem casa é como se ela tivesse órfã mesmo, quem casa é a mãe, etc. E não é o pai. Mas parece que Durashi ele não escreve nada sobre isso, ele parece que ele está falando que realmente ela que se casou. Mas tudo bem. Continua Gumará. Meitiv Rav Amnuna. Outra pergunta agora o Rav Amnuna vai fazer contra a Ula. Vamos ver. En mochra lekrovim, mishum Rav Elazar, amru mochra lekrovim. Agora a Gumará ela revive um assunto que a gente estudou no Daf Yutet, daqui da Gemara de Kedushin, página 19. A gente estava falando lá sobre escravos, escravas, e a gente falou lá que o pai, ele vende a filha como escrava, menos de 12 anos. Na teoria, poderia vender. É óbvio que nós sábios também falam mal sobre isso. Quem faz isso, mas não ele tem essa força de fazer. Você lembra? A gente estudou isso, do Yutet. Mas aí o que acontece? A pergunta é, a gente, nesse caso, isso se chama mion aqui, né? Isso aqui é quando a moça casa antes de 12 anos, sem o pai, etc., se chama mion. Agora tem uma outra palavra que a gente estudou também, que chama Yehuda. O que é o Yehuda? Yehuda é a moça que ela foi vendida como escrava. A gente sabe que que o objetivo lá era que quando terminava a escravidão, os anos lá, ela casava com o dono. Na verdade, era essa a intenção da Torá. Então aqui entra uma discussão dos nossos sábios da Gemara, que a gente viu no Daf Yutet, na página 19, que acontece se ela vendeu para um parente que ela não pode casar. Por exemplo... O pai. Oi? Não, o pai que vendeu. O pai vendeu para quem? O pai vendeu para o avô. Tá bom? Bom exemplo. Não pode casar. Então, e agora? A Torá, parece que ela traz, depois que vendeu, acabou a escravidão, casa, faz o Yehuda. Tem a opção, só se não fizer Yehuda, aí liberta, etc. Tem a opção. E nesse caso que não tem opção. Então tem uma discussão lá na Gemara,
Rav Hamnuna fala, olha, na última linha do Daf Mem Dalet, El Mochra Lekrovim, não se pode vender para parente por causa disso. A moça de menos de 12 anos não se vende para parente. Por causa disso. Mishon Rabi Elazar Amro Mochra Lekrovim. Rabi Elazar fala, não, se vende sim para parente. Então tem essa discussão. Veshavim, mas os dois concordam. Shemochra Almaná Lekohen Gadol, Grusha Vechalutza Lekohen Idiot. Eles concordam que, assim, existe dois tipos de proibições. Tem proibições que é proibida casar com parente, que é uma proibição de careta. Proibição muito grave, que como a gente explicou já ontem, anteontem a gente falou sobre isso, o casamento nem pega. Não são considerados casados. Etc. Tá bom. Agora, tem outras que só são proibições negativas. Por exemplo, uma moça separada, ela não pode casar com o Cohen. Correto? E se casou? Pegou o casamento ou não pegou? Estão casadas ou não? Qual a diferença? Estão casados ou não? Muita diferença. Se ela vai lá e casa com alguém sem gueto, sem divórcio do Cohen que ela estava casada. Não pode. Nem o rabino vai casar. E se casou? Como? Se rabino? Só se rabino só Pode Pela casar. Torá não precisa do rabino para casar. A gente já aprendeu como se casa. Sem guiar. A gente aprendeu como se casa pela Torá. Como é que se casa, César? Tem que ter o Shabbat Prutá, duas testemunhas e pronto, vamos lá. Aqui do Chile já foi. Entendeu? Aí os dois têm que estar conscientes, etc. Tá bom. Então, aí fizeram na frente um Cohen para uma separada. Então, nesse caso, eles vivem fazendo uma proibição diária a proibição negativa da Torá, que um Cohen não pode casar com ela. Eles vivem uma proibição, mas estão casados. Certo? Do mesmo jeito que o cara... Se não tiver filho. Estão pecando todo dia. Estão pecando sempre... Não, eles não podem ter relações. Eles estão pecando. Eles estão fazendo a proibição... Não, estão fazendo a proibição negativa da Torá. Quem? É uma proibição como comer porco. Tá bom? É o mesmo nível, tá bom? Então, o cara é Cohen, tá? Se o Cohen casa, se você casar com uma mulher... Eles não estão casados. Então, aí que tá. Aí que tá. Dependendo da proibição, a Torá, ela não evitou que isso acontecesse, só proibiu. E dependendo da proibição, a proibição mais grave ainda, a Torá evitou que isso acontecesse. Falou, isso não aconteceu, não fez nada, não adiantou, não pega. Como, por exemplo, esses parentes, um irmão com uma irmã. Isso não pega o casamento. Não é que eles estão casados, tá? Digamos assim, um caso que o irmão deu o anel para a irmã, falou a ele no Kodesh, na frente de testemunhas, etc. Agora a irmã quer casar com outra pessoa, pode? Pode, porque não aconteceu nada. Foi um teatro sem nenhum efeito espiritual nessa situação. Não aconteceu nada espiritualmente. As almas não se ligaram. O quê? Eles tiveram relação, eles fizeram uma proibição da Torá grave, só que eles não estão casados. E se nascer o filho? Se um homem, Hazel Shalom, tem uma relação... Que nascer? qual a proibição? Que nascer dele? É mamzer. Mamzer grave. 2 irmãos, mamzer, filho. É complicado. Tá bom? Então vamos lá. Mas um filho que nasce de um Cohen que casa com uma separada não é mamzer. Nossa, não é por quê? Porque para ser mamzer, de acordo com a opinião que foi para Allahá, precisa ser as proibições mais graves, entendeu? Essa proibição como proibição negativa, eu tô falando que uma pessoa, um Cohen que casa com uma pessoa separada, que é proibido pela Torá, o filho não é mamzer. Não é mamzer? Não. Por que não é mamzer? Porque eles estão transgredindo uma proibição negativa. Esse é um nível. Só é mamzer quando vai ser proibições mais graves, que tem careta, que tem o castigo de careta. Entenderam? Tá bom? Mas isso é uma teoria. Esse que foi para lá. Não é mamzer. Quando tem gueto, nasce um filho, não é gueto, não é mamzer. Não. Hã? Porque ainda está casado com outro, então é mamzer. Não, casado com outro é outra história. Não tô falando casado com outro. Não tô falando que não tem gueto. Tô falando a proibição que casou um Cohen com uma moça que é separada, que o Cohen e a moça não podem casar. O filho não é mamzer. É o quê? É Cohen? É alguma coisa? Não, ele pode ser que ele perdeu o status dele de trabalhar no Beit HaMikdash,
vai ser considerado Cohen Cohen Halal. Mas ele não vai ser mamzer, tá bom? Então vamos continuar a Gemara. De qualquer forma, por que a gente chegou nisso? Vamos lá. Beshavim shemochra almaná lekohen gadol, grosha vechalotza lekohen idiot. Então vamos voltar aqui. Fala Gemara. E agora, vamos falar o caso agora. Será que a pessoa tem uma filha viúva? Então a gente sabe que viúva é proibida casar com Cohen Gadol. Ou uma separada com um Cohen normal. Então o pai, a gente falou agora que o pai não pode casar sua filha com um parente. Não pode vender como escrava a filha com menos de 12 anos para um parente. Uhum. Será que ele pode vender a filha dele separada para um Cohen? Oi? Acho que não. Que? A gente está falando agora que como... O que a gente falou? A gente falou assim, que tem uma discussão entre o Rav Amnuna... tem uma discussão entre o Rav Amnuna e o Rav Elazar se pode vender a filha como escrava para um parente, tá? Então agora vamos falar de acordo com a opinião que não pode. Então não pode vender a filha com menos de 12 anos, menos de 12, tá? Ela tem por isso que ele pode estar vendendo para um parente. Parente não pode, tudo bem. Por que não pode? Porque depois que no final dessa escravidão de 6 anos, ele casa com ela. Então, com parente não pode casar. Parente próximo. Tipo, parente que não pode. Um parente que não possa. Por exemplo, para o irmão, sei lá, alguma coisa assim, para o avô, como a gente falou. Então, isso, digamos que agora não pode vender, porque depois tem que casar. E agora? Ele pode vender para uma separada, a filha dele separada tem menos de 12 anos, e ele quer vender ela para um Cohen. Será que pode? Então, é isso que eu estou perguntando agora para vocês. Então, Filha separada de menos de 12 anos. Já separada? Isso. É precoce, né? Isso aí é coisa tipo. Separada, viúva, ou viúva para o Cohen Gadol. Israelense. Separada para o Cohen. Vamos seguir a lógica que a gente falou aqui em cima. Então, vamos seguir a lógica que a gente falou aqui em cima. Como que no final vai ter que casar? Não é que casar. A Torá dá a opção para casar e etc. Então, aqui, será que vai poder casar? Filha está separada para o Cohen. Não pode casar, filha separada com o Cohen. Viúva pode. Hã? Viúva pode. Então, viúva para o Cohen Gadol. Será que ele pode vender a filha viúva dele? Será que ele pode vender a filha viúva para o Cohen Gadol? Depende de qual é. Segundo essa lógica, poderia ou não poderia? Não poderia. Não. Por quê? Na teoria. Que separada, mas separada. Parente aqui não tem Mas por que não pode casar? Por que não pode vender? Porque depois vai ter que casar e é proibido pela Torá casar com esse parente próximo. Então, do mesmo jeito, é proibido pela Torá casar essa separada com o Cohen. Tu não pode vender para o Cohen de escrava, que depois no final é para casar e no final não pode casar, filha separada com o Cohen. Fala, Gumará, mas eles concordam que pode fazer isso. Eles quem? Esses dois rabinos que falaram que não pode casar, não pode vender a filha para um parente, porque no final vai haver o casamento, eles falaram que pode vender a moça separada para o Cohen. Por quê? Porque mesmo se for casar, o casamento pega. Por que o casamento pega? Porque é um nível menor, é um nível que a gente falou que é só uma proibição, mas o casamento pega. Então se pega, então eles falaram, já dá para cumprir o que a Torá falou que se casa. Mas não deve casar porque vai ter uma proibição. Mas dá para cumprir, então já que dá para cumprir, você pode vender a filha, etc. Então isso que está escrito lá. Vamos começar aqui a primeira linha do Dav Memhei. Veshavim, shemochra, almaná lekohen gadol, grusha vechalutza lekohen idiot. O que Cohen Gadol é o sumo sacerdote? Quantos tinham lá no povo? Não, quantos Cohen Gadol tinha no povo? 1. E Cohen Idiot é o Cohen simples. Quantos Cohen simples tinham? Um montão, né? Então, para os Cohen Idiot, Cohen simples, é
pode, estão falando agora sobre a moça separada. Então ele fala que pode casar assim. Fala Gumará, calma aí. Então a Gumará quer entender. Está falando de uma garota de menos de 12 anos, viúva. E ele está agora vendendo ela como escrava. Calma, então vamos analisar. Hayamaná Eridam. Essa viúva, como é que é essa? Como é essa história aqui? Então, como que ela ficou viúva? Então, o pai vendeu ela antes. Não. O pai casou ela antes com uma pessoa e essa pessoa morreu. E agora ele quer vender ela para outra pessoa. Por isso que ele está vendendo uma viúva, filha viúva, menos de 12 anos. O Mar fala, pode, depois de casar ela, vender ela? Tem uma outra regra. Porra, que Então, pai. Será que não pode manter? Fala Gumará. Segunda mão, é. Vamos lá. Mimatsi Masvila, a Ena da morrer tem uma regra. A gente até citou essa regra no começo do Perek Rishon, que a gente estava falando sobre esse assunto de escravas, etc. A gente falou, a Ena da morrer et bito leshfachut acharishut. O homem não pode vender sua filha para escravidão depois que vendeu, que já casou sua filha com alguém. Tem essa regra também. Depois que ele já casou, ela fez o kiddushin com uma pessoa, não mais é permitido para ele, mesmo se separou, mesmo se ficou viúvo, agora ele não pode mais vender ela para ninguém. Então, como que ele está vendendo essa viúva? Fala, uma prova que ela casou sozinha, sem ele. Contra o Ula. Ula fala que quando a moça casa sozinha não acontece nada. A gente está vendo aqui que a moça pode casar sozinha. Então, isso foi a pergunta da Gumará. Ela casou sozinha. O pai não casou ela. Depois, ela ficou viúva desse cara. E agora, o pai está querendo vender ela para essa viúva, pro Kohen Gadol. Então, esse é o caso que está escrito aqui. Se vingar dela. Ela lava decati nafsha. O que quer dizer esse lava aqui? Lava aqui é canirê, provavelmente, fala Gumará. Lava não, às vezes é não. Lava às vezes é não. Certo? Aqui não, mas aqui na Gumará muitas vezes é canirê. Provavelmente. Ela lava decati nafsha. Não era casado? Hã? O Kohen Gadol não era casado? Ainda vai pegar uma... Não pode casar várias vezes. Pode casar com mais de uma pessoa, mas aqui é para ser escrava. Tá bom? Ela lava de Kadesh e Hinasha. Aqui nesse caso, então provavelmente, fala Gumará, uma prova contra o Ula, que ela casou a si própria sozinha. Vekakare la almaná, e foi chamada de viúva. Amarav Amram. Então uma pergunta contra o Ula. Fala Amarav Amram, Amarav Yitzchak, Ahabe Kiddushei Yehud. Então fala Gumará. Beliba de Rabiossi, Berabiuda de Amar, Maot Arishonot, Lavle Kiddushin Nitnu. Fala Gumará o seguinte, ela fala assim, não, vamos falar que realmente quem casou ela da primeira vez foi o pai. Quem casou ela da primeira vez? Se o pai casou da primeira vez ela ficou viúva, como é que ele pode agora vendê-la? Então vamos ver. Não, desculpa. De novo. Esqueci aqui. Desculpa, o contrário. O pai tinha vendido ela como escrava já uma vez. No momento que ele vendeu ela como escrava, depois de 6 anos, o dono quis fazer Yehud com ela. Então casou com ela. Casou com essa moça. Esqueci que é Yehud. Yehud é o casamento depois o casamento depois da escravidão, que ela ficou escrava. 6 anos, então ele casou com ela. É para não mandar embora, ela Então, gostava, a Torá é incentiva, se houve essa escravidão, essa moça de menos de 12 anos, de casar com ela no final. Então, incentivou, o cara foi lá e casou. Mas aí ele morreu. Quem morreu? O dono que tinha comprado ela, virou marido e morreu. No momento que ele morreu... Mas virou marido porque ela tinha direito a não ser mais escrava. Tinha libertação. Isso. Tá, ok. Então, no momento que ela ficou, a Torá incentivou, então eles casaram. Ele pode não casar também, mas eles resolveram casar. Então, no momento que eles casaram, a Gumará fala assim, a gente está indo agora de acordo com a ideia do Rabi Yossi Berabiuda. O que o Rabi Yossi Berabiuda falou? Maot arishonot lavle kiddushin nitnu. Rabi Yossi Berabiuda fala o seguinte, a gente também viu essa discussão já. Quando a moça ela é vendida como escrava, como que ela é vendida como escrava? Por dinheiro. Dinheiro.
Então, o cara que comprou ela deu dinheiro pro pai. Depois de 6 anos, ela casou com ele. Cadê o dinheiro do casamento? A gente falou que para casar, deixando no começo da Masechet, dinheiro. Cadê o dinheiro aqui desse casamento? Então fala Gemara, tem uma discussão no nosso ramen na Gemara, que a gente já viu, se o dinheiro desse casamento, depois dela vir escrava, é aquele primeiro dinheiro que o pai recebeu no começo da escravidão, aquele primeiro dinheiro vira, depois de 6 anos, o dinheiro do casamento, ou a segunda opinião é que, digamos que, na verdade, o Yehud, ele é feito quando o dono resolve antes do tempo, antes dela se libertar, fala, eu quero casar com ela. Não, se ele esperar acabar o tempo, aí realmente ele não pode mais. Aí ela vai ter que querer, ela vira uma mulher normal, está libertada. Aí ela agora quer casar com uma moça, pergunta para ela, etc., faz todo um casamento normal. Aqui é que ela era a escrava dele, tem menos de 12 anos, então antes de terminar a escravidão, ele tem direito de fazer o Yehud para casar. Agora, porque o pai já consentiu, no momento que o pai consente a vender, ele está consentindo a casar também, se ele quer. Então, agora, aquele tempo que estava faltando, digamos que estava faltando ainda meio ano para ela se libertar, fazer os anos, completarem os anos. Então, no momento que falta meio ano ainda, esse meio ano vale mais do que prutar, vale mais do que o valor mínimo que ela precisa receber. Então, ele fala, eu estou te libertando, você vai virar minha esposa com esse dinheiro que eu estou te poupando agora, que você está me devendo. Porque você está com uma dívida, ela na verdade está com uma dívida, ela falou que ia trabalhar todo aquele tempo, está trabalhando menos, e agora ela vai se libertar naquele valor que ele está poupando ela, aquilo vai virar o dinheiro do casamento. Tá bom? E tem uma discussão, então, se é esse dinheiro que casa ou é aquele primeiro dinheiro que o pai recebeu no começo da escravidão. Então tem uma discussão. Então, fala Gemara, a gente está indo de acordo agora com a ideia do Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que fala que o primeiro dinheiro, o primeiro dinheiro não é para casamento. O que valeu o casamento? Esse tempo agora, que ele está casando só agora. Então, quem casou não foi o pai. Certo? Se a gente falar que aquele primeiro dinheiro que o pai recebeu no começo da escravidão é o dinheiro do casamento, então quem casou é o pai. Se o pai casou, ele não pode agora vender essa viúva, porque o cara morreu, para um Kohen Gadol. Ele não pode vender ela como escrava depois de ter casado a filha. Casou a filha, não pode mais vender como escrava. Agora, se o caso foi que não foi ele que casou ela, por que não foi ele? Na verdade, ele vendeu ela como escrava. E o dinheiro do casamento que se formou depois, do Yehud, é aquele tempo no final que estava restando. Então não tem nada a ver com o pai, não foi o pai que casou ela, o pai vendeu ela como escrava. Ela acabou casando automaticamente através do Yehud, com dinheiro que estava faltando aí, que não tem nada a ver com o pai, esse meio ano que o cara poupou ela, e aí ele virou o marido dela, ele faleceu, ela virou viúva, não foi o pai que casou. Então, se não foi o pai que casou, o pai agora pode vender ela como escrava pro Kohen. Ela vendeu, na verdade, está vendendo ela como escrava 2 vezes, na verdade. Mas o que a proibição é você vender ela como escrava depois de casar a filha. Essa é a proibição. Você não pode, depois de casou ela, você não pode vender ela como escrava. Agora, fala Gemara, nesse caso não aconteceu isso. Nesse caso, ela casou primeiro sem ser... Ele tinha vendido ela como escrava, certo? Mas ela casou com Yehuda, através do Yehuda, e não foi através dele. Ele não teve nada a ver, porque está indo com a opinião que é o dinheiro que ele poupa ela no final, então ele não tem nada a ver com o casamento. Então agora ele está vendendo ela para o Kohen Gadol. Então por isso que a Gemara ela chegou numa solução e não ficou difícil para o Ula. A gente tinha perguntado, Ula, daqui é uma prova que ela casou sozinha. Por isso que ela ficou viúva, que ela casou sozinha. Vem a Gemara e fala, não. Dá para falar que ela casando sozinha não acontece nada, como é a opinião do Ula, que ele fala que a moça que casa com menos de 12 anos sozinha não acontece nada. E aqui o caso foi outro. O caso que ela viúva foi outro. Foi esse que a gente falou, que o pai vendeu ela como escrava.
ela, depois, um pouco antes de terminar, ela fez o Yehud com o dono dela. Ela casou com o dono dela, e aí ele morreu, ela ficou viúva, agora o pai está vendendo ela como escrava pro Kohen Gadol. Sobre isso que os nossos sábios estão falando, que isso pode. Não é que nem casar a filha com um parente, que no final não vai poder, casar com ele. Por isso que está escrito que é proibido a opinião do Rav Hamnuna, que não pode casar com um parente, mas o Rav Hamnuna fala com a viúva, com o Kohen Gadol, pode. E esse é o caso que a gente achou, e não fica difícil para o Ula, qual é o caso que é a viúva para o Kohen Gadol. Então, termina aqui a Gemara, essa sugiá, esse assunto, ainda com a discussão se a moça pode casar com menos de 12 anos sem o pai consentir. Ficou ainda a discussão entre a ideia do Shmuel, que a gente viu, que o Shmuel falou que quando acontece isso vai precisar de get e miun, vai precisar depois que ela fizer isso, vai precisar de get. O divórcio a gente já viu ontem, não viu da vez passada. Get e miun, e Ula discutindo, falando, não, a moça que casou com menos de 12 anos, não aconteceu nada, bola pra frente, é como se ela não tivesse feito nada. Ok, então vamos deixar aqui, Daf Memei, uma coisa aqui.